O devocional diário de hoje se encontra em Juízes, capítulo 16, versículo 28. O texto diz: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. O que nós podemos pegar como ponto para que nós possamos, nessa parte, fazermos como Sansão, né? Sansão ali queria se vingar, né? E Sansão, ele tem uma história que ele tem uma vida meio que pecaminosa, né? Sansão, ele tem um dom que Deus abençoou ele, né? Que contemplou ele ali. Sansão, ele foi enviado para cumprir o chamado de Deus na terra, né? Mas Sansão, ele tinha uma vida torta, né? Sansão, um servo de Deus, né? Abençoado com o dom da força ali, que Deus deu a ele para cumprir o chamado, né? Ele tinha os seus atos de pecado, né? Que algumas coisas ele fazia sem buscar a presença de Deus, né? A presença do Espírito Santo, no qual é o direcionamento dele, né? Como nós podemos, quem conhece o texto, né? O texto diz que Sansão, ele desejou uma mulher, né, no coração dele, e ele se agradou dessa mulher, e nessa que ele se agradou, ele queria porque queria, né, mesmo não sendo reto aos olhos do Senhor. Mas nós podemos ver que nesse ponto aqui, ele clamou ao Senhor, né, para pedir para Deus se lembrar dele, né, e muitas das vezes é um ponto que nós devemos fazer, né, é um ponto que nós devemos colocar em prática todo dia, né, ao dormir, ao acordar, é de buscar, né, a presença do Senhor ali e pedir para Ele, né, perdão, misericórdia, renovo, agradecer por mais uma respirada, né, por mais um recomeço, uma oportunidade, né, pelo dom da vida que só Ele nos deu, né. Mas muitas das vezes nós, como servos de Deus, né, muitas das vezes nós trocamos o nosso Deus por tão pouco, né, por tão pouco. Muitas das vezes nós fazemos como Sansão, né. Sansão foi contemplado com a bênção de Deus, né, com os dons. Venceu muitos soldados, né, com sua força. Mas faltava nele reconhecimento, né, reconhecimento da palavra de Deus, da presença de Deus, né, de buscar o Senhor. Mas aqui nessa passagem, nesse versículo, nesse capítulo 16, verso 28, né, o que me chama a atenção é que mesmo ele tendo uns atos pecaminosos, né, longe da presença de Deus, de buscar, aqui ele reconheceu, né, ele reconheceu que para que ele pudesse se vingar pelos 2 olhos dele, né, ele teria que ter a ordem de Deus, né. Então por isso que ele pediu para Deus que Deus fortalecesse ele, né, somente mais uma vez. Quantas vezes nós precisamos, né, quantas vezes nós estamos precisando que Deus nos cure mais uma vez, né, nos fortaleça mais uma vez, né, acrescenta em nós mais uma vez a nossa fé, a nossa temência, né, o nosso temor à palavra dele, a nossa obediência. Mas muitas vezes nós estamos com os corações de pedra, né, e acabamos que nós deixamos o nosso Deus de lado, e acabamos que nós entristecemos o nosso Deus, né. E que venhamos nós, irmãos, quem estiver ouvindo esse devocional diário, né, que nós venhamos a ser, irmão, que nós venhamos a ser, você que está ouvindo aí a palavra, a cada dia gratos a Deus, né, que nós possamos reconhecer que nós sem Ele não somos nada, nós não existimos e nada somos, para que Deus possa ter misericórdia de nós e nos perdoar, né, e nos acrescentar mais dias nessa terra, até quando o nosso Salvador não venha nos buscar, né. Essa é o devocional diário que eu deixo, em nome do Senhor Jesus, amém.